Muito bem, olá, vamos lá, vamos para a aula. Tá aqui, toxicidade. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de falar de toxicidade, deixa eu dar alguns fundamentos sobre avaliação de risco. Então, tem umas piadinhas na internet sobre avaliação de risco, vou mostrar algumas que elas são bem divertidas e eu acho que elas são muito ilustrativas. Então, por exemplo, aqui, o risco é sempre o dano vezes a exposição, né? Aqui o sol, obviamente, é o dano. Então você pode estar no sol. Esse casal da direita aqui se precaveu, né? Modulou a exposição. E o casal da esquerda não modulou a exposição. E aí o que acontece é que eles tiveram mais risco, eles tiveram o dano. Eles não evitaram o dano. Então, eles assumiram o risco e realmente eles se deram mal. Mesma coisa aqui. Aqui é um exemplo bem usado, que é o do leão. Leão é um fator de risco. Leão solto, risco maior. Leão preso, risco menor, até porque o dano está aí. O leão é capaz de causar dano. Mas a exposição foi evitada. Então, você não teve o risco. Esse é o mais presente em toda a internet, esse negócio shaving a man, shaving a bear. Então tá aqui o hazard é a gilete. Então a gilete pode machucar. Agora, você pode usar sua gilete para barbear um homem, provavelmente o risco vai ser menor do que para barbear um urso. Obviamente, é uma piada, ninguém vai querer barbear um urso, mas é muito maior se você vai barbear o urso. Ou seja, depende de onde esse dano está contido, de onde esse dano está restrito, está colocado. E aqui eu cortei em dois, mas é o mesmo infográfico da Tisser and Institute. Está aqui o link, todos estão devidamente, tá aqui, né? Aqui é da Toxicology Education Foundation, aqui é do Wikimedia Commons, então beleza, estava livre. E aqui da Tisser and Institute. Então aqui, ó, tem, por exemplo, você tem um risco menor ou risco maior conforme aumenta algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, toxicidade. Beleza, quanto maior a toxicidade, maior o risco. Maravilha. Agora aqui, esses três últimos são de exposição. Então, por exemplo, dose ou diluição, ou seja, quanto maior a dose ou quanto maior a concentração, vai ser maior o risco, porque você vai estar mais exposto. Mesma coisa, duração. Quanto maior a duração de exposição, maior o risco. Frequência, quanto mais vezes você vai num lugar que tem um risco, que tem um dano possível, potencial dano, maior o risco vai ser. Ok? E por último, esse eu achei mais bonitinho, é da EUFIC European, não lembro o nome da instituição, mas é uma instituição voltada à segurança alimentar. Aqui dá um exemplo bem legal. Então você tem o dano que é um carro. O carro pode te causar mal, porque ele vai te atropelar. O risco vai ser maior se você atravessar uma estrada num lugar movimentado do que num lugar que não está movimentado. Com as devidas ponderações, por exemplo, com as devidas ressalvas, por exemplo, se você vai atravessar uma rua que tem um monte de carro, você presta mais atenção do que numa rua que não tem carro nenhum, de repente aparece um carro. Mas, beleza, a questão é o contexto bem simplificado, que mostra que se você tem menos exposição a carros, o risco é menor e ponto. E aqui eu gostei desse infográfico, porque aqui ele coloca algumas situações. Eu achei legal colocar aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, um dano físico. Está aqui. Por exemplo, pedaços de ossos em produtos de pesca. Então, isso é um dano físico, um espinho que vai te machucar. Biológico, uma bactéria, um vírus ou um parasita que está dentro da comida. E o químico, uma substância tóxica que está incluída na comida. Então, isso são possíveis danos. E o risco ele vai ser determinado pelo dano e também pela exposição. E aqui tem três, assim como a gente colocou três exemplos aqui, ó, dose, diluição, duração, frequência, aqui tem outros, ó, how much, how long, quanto tempo, how often, frequência. Né? Então, esses três são, na verdade, idênticos aos outros. How much seria dose de diluição. How long é o duration aqui. And how often é
frequency. Então, é muito similar. Então, é assim que a gente faz a avaliação de risco. E eu queria dar esse início de aula, porque exposição vai ser chave para a gente entender o ponto de hoje. Então, beleza. Em relação aos microplásticos, quando a gente fala em risco, muita gente, tem muito paper que fala que microplástico é bom para o meio ambiente, porque ele é um sumidouro de substâncias tóxicas, porque ele pode sorver, como qualquer particulado tem capacidade de sorver substâncias. Foi muito comum um tempo atrás, um monte de trabalho com casca de banana, todo tipo de biomassa, sempre tem alguém que estuda a sorção. Então, sempre que você tem um particulado, ele tem capacidade sortiva, você vai estudar, tem que ver o quão sortivo ele é em relação a um carvão ativo, um material que está no mercado. Mas todo particulado vai ter uma capacidade sortiva, uns maiores, outros menores. Alguns não vão ter capacidade sortiva para uma determinada substância química. Esses mesmos que não vão sorver nada da substância A vão sorver muito da substância B. Então varia muito, mas sempre tem uma capacidade sortiva para você levar em consideração. Então, eu vou mostrar alguns casos aqui. Então, você tem os microplásticos que, dependendo do seu contexto de estudo, vão sorver material, substâncias químicas. Não quer dizer que ele está sendo bom, porque eles podem dessorver isso em outro contexto. Você tem que imaginar que quando você tem algum material sortivo para você remediar uma contaminação ambiental, você tem que dar fim nessa substância tóxica que você sorveu no seu sorvente. Você tem que pegar esse sorvete e levar para algum lugar, queimar de maneira controlada, esconder ele em algum lugar. Você tem que dar fim nele. Agora, se tem uma substância sortiva que você jogou no ambiente e vai continuar no meio ambiente, em algum momento essa substância sortiva pode se degradar, pode mudar as condições e ela pode dissolver esse material e aí o material está de volta. Então, o serviço não pode ser pela metade. Então, isso precisa ficar claro. Então, isso é o que eu estou dito aqui. Esse é o take-home message desse slide. Então, você tem, às vezes, a possibilidade de interpretar os microplásticos como sumidouros de alguns poluentes, mas esse sumidouro pode variar de acordo com uma série de condições, inclusive degradação, inclusive condições fisiológicas, que é, por exemplo, um microplástico que está presente na água do mar, que está aí flanando pelo oceano, com material sorvido na sua superfície, estável. Aí vem o peixe e come, põe para um pH mais ácido no estômago, um pH geralmente mais básico no intestino, e esse material é dessorvido. Então, isso precisa ser evitado. Bom, então vamos falar dos microplásticos mais as substâncias químicas. Tem alguns contextos para a gente levar em consideração. E essa dinâmica, de novo, material plástico é um material dinâmico, é um material que não é estático, e essa dinâmica precisa ser levada em consideração. Então, nós vamos falar sobre essa dinâmica no bulk e na superfície. Então, primeiro no bulk. Então, vamos falar das substâncias químicas que estão dentro do microplástico, que é o caso dos aditivos, principalmente. Tem os NIAs, tem as substâncias não intencionalmente adicionadas, que também estão dentro do microplástico, mas basicamente o grosso disso vai ser do que a gente vai falar agora, mas o que a gente está falando agora vale para os NIAs, mas o que importa é a substância química que está dentro do microplástico, ela vai ter uma dinâmica de difusão. Essa dinâmica de difusão, ela acontece para todos os lados, isso é importante destacar, porque a impressão que dá é que ela está dentro, ela vai para fora. Não, ela vai para todos os lados, inclusive para fora. E aí, eventualmente, essas substâncias vão acabar parando do lado de fora do microplástico, vão ficar na superfície esperando uma coisa que vai acontecer, que eu vou explicar mais para frente. Mas o que eu quero mostrar nesses dois slides é, no começo está todo mundo homogeneamente distribuído ao longo do bulk, ao longo do volume de um plástico ou de um microplástico. O que acontece é que alguns aditivos têm uma difusão mais rápida do que outros. Aí o que acontece é isso aqui. O verdinho, por exemplo, ele vai difundir mais rapidamente, então a chance dele ir para a superfície é maior do que o azulzinho. E uns exemplos clássicos são plastificantes, vão ter uma difusão bem alta, bem rápida, e retardante de chama bem lenta.
Então, o azulzinho podia perfeitamente ser o retardante de chama. Vai ter alguma coisa na superfície? Vai, mas bem menos do que o outro que tem uma difusão maior, ok? Vamos falar das substâncias que estão do lado de fora do microplástico, que são os poluentes que estão no meio ambiente. A mesma coisa vai ter aí. Não é todo mundo que vai aderir igualmente na superfície. A gente vai ter aqui, por exemplo, ó, vocês podem ver que aqui está cheio de roxinho e pretinho. Os roxinhos estão na superfície, os pretinhos também, mas tem muito mais roxinho do que o pretinho. Então eu tenho diferentes potenciais de adesão a essa superfície. Esses diferentes potenciais de adesão vão gerar diferentes populações de substâncias químicas na superfície do microplástico, independente do fato de que ele vai aderir mais substância A ou substância B. O importante da gente saber é que o microplástico ele vai ser um concentrador dessas substâncias, porque o microplástico está ali, num ambiente com muito pouca concentração, por exemplo, de DDT, uma substância banida há décadas, mas que está presente nos oceanos. Eu já mostrei, acho que em mais de uma aula síncrona, os slides do International Pellet Watch. E DDT é o carro-chefe, né? Ele sempre fala DDT. E aí, o que acontece é que tem uma concentração muito baixa na superfície, e aí o microplástico vai passando na superfície e vai simplesmente, até saturar a superfície desse microplástico, ou do plástico, ou do meso, ou do macroplástico, eles vão, até saturar, eles estão concentrando na superfície. Assim que um animal comer esse microplástico, ingerir esse microplástico, e esse microplástico tiver uma condição em que o DDT se torna biodisponível, toxicidade, um potencial de toxicidade vai acontecer. Ok? É mais ou menos se... Ah, não. Eu vou falar disso mais pra frente, peraí. Vou falar da dessorção. Então tá bom. Então até aqui, 4 slidezinhos. Os aditivos, as substâncias químicas que estão dentro do microplástico vão para a superfície do microplástico em diferentes velocidades. As substâncias que estão fora do microplástico vão para a superfície do microplástico em diferentes proporções. E a gente tem todas essas substâncias que estão na superfície do microplástico. Vou ignorar o que está do lado de fora, não deveria, porque isso também vai influenciar, mas é um começo de abordagem. Então, vou ignorar o que está do lado de fora, vou ignorar o que está do lado de dentro, vamos trabalhar só o que está na superfície, só o que está na superfície. Então, todas essas substâncias, as duas do exemplo de aditivos, que são a verdinha e a azulzinha, as duas substâncias do exemplo de poluente, que é a magentinha e a pretinha, todas estão aqui na superfície. Tá ok? E aí, vamos falar de como ela sai da superfície para ir para fora. Mas antes, eu quero entender alguns conceitos. Então, só para vocês entenderem os termos, tem um termo que a gente chama de partição. Essa é a definição da IUPAC, o link do Goldbook da IUPAC está aí. Então, é um termo que, vou ler aqui, partição é um termo que é frequentemente usado como sinônimo para distribuição e extração. Então, extração não é o nosso contexto, mas é praticamente a mesma coisa. Se eu quisesse tirar alguns plásticos da superfície desse microplástico, desculpa, se eu quisesse tirar as moléculas verdinhas, as substâncias químicas verdinhas que estão na superfície desse microplástico, eu vou extrair. Então, eu vou usar um solvente que permita que tenha mais afinidade pela substância química verdinha do que o microplástico tem pela substância química verdinha. Mas, então esse é o contexto. Dá para usar em extração, mas a gente está pensando só em dividir em duas fases. Entretanto, tá aqui, deixa eu pôr o meu... Cadê o laserzinho? Tá aqui. Não tá? Ah, tá aqui. Entretanto, uma diferença essencial existe por definição entre constante de distribuição ou razão de partição e constante de partição. É um termo meio vago. Eu acho que eles vão mudar esse termo agora no... Está tendo uma revisão do Goldbook na IUPAC agora. O termo partição deveria ser, mas não invariavelmente, mas não é invariavelmente. Está vendo? Ele define o termo, mas fala, olha, na literatura você vai encontrar uma diferençazinha, mas não deveria. Então, o termo partição deveria ser, mas não invariavelmente aplicado para, e esse é o ponto principal, distribuição de uma espécie química definida sozinha entre duas fases.
E nesse caso, entre duas fases, pode ser duas fases sólidas, duas fases líquidas, fase sólida, líquida. A definição, o conceito, a conta que se faz inicialmente é para distribuição líquido-líquido aqui, ó. Tá ok? Mas isso também, o conceito se aplica para sólido-sólido e líquido-sólido também. Ok? E a gente tem também o KD, que é a razão de partição, que é como a gente matematiza, como a gente quantifica a partição. Que é simplesmente você tem duas fases, uma aquosa e uma orgânica. Começou sendo o octanol, a fase orgânica, mas você pode usar outras. E aí, você calcula a razão entre eles. Você tem um tanto na fase aquosa, joga a fase orgânica, fomenta, agita, espera separar a fase e vê quanto ficou em cada uma. E aí você sabe qual é a distribuição, qual é a afinidade que aquela substância química tem pela fase aquosa ou pela fase orgânica, aí você vê a distribuição, como fica. Então, esses são dois conceitos chaves para a gente entender. Então, partição vai ser importante, porque a gente não fala libera, a gente fala libera, a gente pode falar dissolve, mas muita gente fala particiona. E está aqui. Então, vamos imaginar esse microplástico cheio de substância química na superfície, de diferentes origens, de diferentes propriedades, mas estão aderidos à superfície desse microplástico. Esse microplástico está inserido num determinado meio, ok? O que vai acontecer é isso aqui. Assim que eu coloco esse microplástico nesse determinado meio, as moléculas que estão na superfície desse microplástico, que têm mais afinidade por esse meio, vão migrar. Então, quando você fala do movimento, uma correção, um chamado de atenção importante, é quando você fala do movimento dentro do polímero, você fala difusão, você não fala migração. Migração é quando você sai de uma fase e vai para outra. Aqui, ó, então a gente tem esse primeiro momento, passou um tempo, as moléculas que têm mais afinidade por esse meio já começam a sair. Outras moléculas que têm um pouquinho menos de afinidade demoram um pouco mais de tempo para sair e vão sair em menor quantidade, mas também vão sair. Então, é um movimento dinâmico. Vocês percebem, ó, que está aí, está saindo. Beleza? Até aqui, saiu o pretinho, depois saiu o verdinho, depois saiu o magentinha, mas ainda ficou o verdinho, ficou o magentinha. O pretinho praticamente não ficou nenhum. Acontece. E o azul não saiu nenhum. Tá vendo? Então, você pode ter substâncias que estão fortemente aderidas à superfície e você pode ter substâncias que estão fracamente aderidas à superfície. E isso vai influenciar no que a gente chama coeficiente de partição. Tá ok? Beleza. Agora imagina que eu tenho essas moléculas aqui. Eu tenho esse microplástico aqui. Essa é uma animaçãozinha que eu fiz bem chumbrega. Eu só copiei, dupliquei o slide e fui mudando a posiçãozinha, ou seja, é bem pouco sofisticado. E agora eu vou mudar. E aí, é claro, como toda animação, tem suas ressalvas. Então, ela serve justamente para ver essa dinâmica. Mas eu vou fazer as ressalvas das dinâmicas em breve. Aí eu mudo de meio. Então, vamos supor, esse microplástico estava em água. Veio um peixe e comeu. Mudei de meio. Fui para o estômago, que é ácido. O que vai acontecer? Pode ser que nesse estômago, a afinidade pelo microplástico é maior para o magentinho e para o verdinho. Para o verdinho, por exemplo. Okay? E para o azul, não. Para o azul, a afinidade maior é para o estômago do peixinho. Estava muito bem aderido na superfície do microplástico. Mudou as condições, vai mudar a desorção, vai mudar a partição, ok? Mas a ressalva que eu queria fazer aqui é que sempre que você trabalha com uma dinâmica dessas, você tem um conceito de equilíbrio. Então, sempre você tem a saída do pretinho, a saída do verdinho, a saída do magentinha, maravilha. Mas você também tem o retorno, tá? Então, você sai, o pretinho vai saindo, eventualmente, uma ou outra molécula do pretinho acaba voltando. Do magentinha vai voltar, do verdinho vai voltar, ok? E aí, você tem uma constante de equilíbrio que você tira num sistema fechado, nas condições em que você costuma medir equilíbrio. Beleza, então, num determinado meio, mudou de meio, a gente pode mudar todo o jogo. Moléculas que estavam saindo, estavam num ritmo de saída, de abandono da superfície, vão voltar. E as moléculas que não saíam nem a pau da superfície podem
achar um ambiente em que seria interessante, em que ela tem mais afinidade pelo meio do que pela superfície, ela acaba saindo. Isso tudo tem a ver com o que a gente chamou de exposição aqui no comecinho da aula. Porque essas moléculas, elas são o leão, podem ser o leão. Elas estão soltas, tem dano. Elas estão presas, não tem. Você não garante que essas moléculas vão ficar presas no microplástico. Para as pessoas que chamam o microplástico de sumidouro e dizem que eles são um agente de remediação, está sendo ignorado a possibilidade das substâncias químicas particionarem para fora do meio, para fora do microplástico, quando muda o meio. Porque é claro que as pessoas medem isso num determinado meio. Então, para aquele meio, isso é verdade. Mudou o meio, não é mais. Então, essa é uma questão fundamental. Ok? Aqui, esse paper é muito legal. É um artigo bem interessante. E tem essa figurinha aqui com um mecanismo, um desenhinho das possibilidades de interação. Então, o que está em vermelho eu coloquei só para fins didáticos. Então, o item A seria o controle. Eu tenho o meu vetor de exposição, que é um microorganismo. Aí, essa espécie aqui, esse indivíduo, vai estar exposto à substância química e vai ter um determinado efeito. Beleza, está aqui, ó, a substância química dentro do estomaguinho do bichinho. Vem o microplástico. O microplástico não está interagindo com as substâncias químicas, beleza, não afeta. Ó. Tinha dois triangulinhos aqui dentro, continua com 2 triangulinhos aqui dentro, a bioacumulação não é afetada. O microplástico, ele vem, entra, e ele tem uma afinidade boa no ambiente fisiológico desse indivíduo para interagir com a substância química, vai diminuir a bioacumulação dentro desse animal. Em tese, é até positivo para os efeitos do animal, não para os efeitos do ambiente. E o contrário pode acontecer também. Ó. Aqui tem um triangulinho só, tinha 2 no controle, aqui agora tem 3, porque pode ser que o microplástico carregue as substâncias químicas depois que ele é ingerido por esse indivíduo, e aí dentro desse indivíduo, as substâncias químicas na superfície do microplástico são liberadas, e aí você tem mais substâncias químicas dentro do indivíduo. Ok? Então, esse é um bom exemplo nesse paper, para quem quiser ler, sobre essa situação que eu mostrei para vocês até agora. Então, vamos ver outros casos. Vamos? Não sei. Porque não quer sair. Aqui. Saiu. Tá aqui. Esse paper é um artigo de revisão, bem bonitinho, e ele coloca um fator a mais do que eu mostrei para vocês, eu queria enfatizar isso aqui. Então, alguns fatores a mais. Ele colocou um fator a mais em relação ao curso, que é essa camada da interface aquosa, ok? Como se eu tivesse uma camada, como se eu tivesse não, mostrando o modelo em que a gente tem uma camada de baixa mobilidade de água ao redor do microplástico, porque todo fluido perto de uma parede fixa, ele vai ter velocidade igual a zero. Na parede, a monocamada na parede. Ao redor, ele vai ter uma velocidade menor. Então, isso constitui sempre, obrigatoriamente, quando você trabalha com fluidos, por definição, perto de qualquer parede, você vai ter uma camada que se comporta de um jeitinho um pouquinho diferente da água livre, sempre. Ok? Isso serve para transporte, engenharia, em indústria, quando você tem cano, troca de calor, você leva um monte de coisa em consideração quando você tem um sistema complexo, e isso é uma coisa que se leva em consideração. Todo fluido perto de uma parede, velocidade zero. Então, ele tem uma camada a mais aqui. Beleza, isso só torna a coisa mais bonita do ponto de vista de estudo. Beleza, então tá aqui. Tem uma camada aqui, tem algumas complexidades que a gente já viu em outras aulas, não nessa, só para relembrar. Aqui está mostrando a fase amorfa e a fase cristalina. Na fase cristalina, a mobilidade é menor, nem vai acontecer. O cristal ele expulsa qualquer coisa que está fora do empacotamento entre as cadeias. E aí, a região cristalina acaba sendo um obstáculo para a mobilidade do aditivo. E na região amorfa é onde ele nada de braçada, é para onde ele vai difundir. Ok? E aí, ele vai. Aqui ó, tem duas setinhas de equilíbrio, tá vendo? A setinha de equilíbrio entre a superfície e essa camada ó,
tem uma transição. Da fase plástica, ele vai passar para Aqueous Boundary Layer, que eu traduziria livremente como camada de interface aquosa. E da camada de interface aquosa para água livre, aí tem o que a gente chama de lixiviação, ok? É um refinamento do que a gente viu até agora. E o legal disso aqui é essa questão que eu coloquei em outro slide, que é... Cadê o slide? Que é uma pergunta que acho que eu não enfatizei o suficiente aqui. Perdão. Aqui, ó. Mudando a fase orgânica ou as condições aquosas, tudo muda. Então, se você coloca octanol, depois você coloca fenol, obviamente vai mudar. Você coloca água, miliquê, ou coloca água com uma determinada força iônica, ou água mudando a temperatura, ou uma água com uma carga de substância orgânica, de matéria orgânica, ácidos úmicos, para simular uma água de rio e tal. Tudo isso vai mudar. Toda a distribuição muda. E várias outras coisas têm que ser levadas em consideração, inclusive a degradação. E essa parte de baixo lembra muito aquele gráfico que a gente discutiu já numa aula síncrona e em aula síncrona, sobre quanto tempo dura um plástico antes de degradar. E aqui é o exemplo que eu mais gosto. Aqui estão os retardantes de chama, que duram de 10 a 10 a oitava anos, como meia vida dentro do plástico. Ou seja, 10 a oitava é 1.000, milhão, centenas de milhões de anos de meia vida, nessa ordem de grandeza, e de 10. Então tem uma faixa bem grande aqui de meia vida, dependendo do plástico e dependendo do retardante de chama. E aqui tem outras substâncias que duram muito menos. Então, se você coloca um retardante de chama que tem esse tempo de meia-vida dentro de um plástico que tem esse tempo de meia-vida, as pessoas não podem argumentar que é seguro colocar um retardante de chama dentro de um plástico, porque a difusão dele dentro do plástico é muito baixa, então ele está seguro dentro do plástico. Se esse plástico vai acabar virando resíduo, e a gente está lotado de resíduo eletroeletrônico pelo mundo, fora as outras substâncias que são intensivos, os outros plásticos que são intensivos em retardante de chama, se a matriz onde ele fica não vai durar 100 anos. Então, não adianta, porque esse retardante de chama que está dentro dos plásticos, que vão vão acabar parando no meio ambiente, vão liberar a totalidade do retardante de chama que está lá, que é uma substância tóxica. Então, BFR é Brominated Flame Retardant. São os bromados que são os problemas, ok? Aqui o BFR. E fitalato tem uma... Aí não importa, né? Fitalato, não importa se o material vai degradar ou não, o fitalato dura pouco. Então, se tem bastante fitalato no PVC e ele vai embora, e ele vai para o meio ambiente, o PVC vai durar muito mais do que o fitalato dentro do PVC. Então, são outras questões. Beleza? Então, queria enfatizar, eu achei legal esse paper colocar, primeiro, que o esquema é bem ilustrativo, e segundo, que a degradação é uma coisa que tem que levar em consideração. O plástico pode, o aditivo pode ser seguro, mas não necessariamente ele vai ser muito seguro dentro do plástico, se o plástico for parar no meio ambiente e ele durar menos, né, do que o tempo de meia-vida dentro do plástico. Ok? Maravilha. Este outro paper é um paper que mostra como a sorção num determinado meio ela é afetada pela presença do microplástico. Então, isso não é necessariamente toxicidade, mas o fato de sorver mais ou menos um determinado poluente, isso vai ser importante para afetar a toxicidade, né? Convenhamos. Bom, então aqui o que eu achei de muito legal é o seguinte. Então, esse paper mostrou a sorção de dois diferentes tipos de solo, que é o oxisol e o inceptisol. São dois diferentes tipos padrões de solo. Aí, quando você coloca nesse solo 0,1 ou 1 ou 10% de microplástico, você vai ter diferentes sorções. Então aqui, por exemplo, ó, não mudou muito, oscilou aqui dentro de uma faixa de erro, maravilha. P
Quando é PP, ó, aqui tem uma magnificação aqui, tá? Porque aqui está muito baixinho. Então, é o diazepam, o A e o B são diazepam em 2 diferentes solos. Então, no oxisol, a absorção de diazepam só do solo é muito baixa. O PE continua baixo. Só que olha só, 10% de PP, eu tenho uma diferença significativa, diminui a absorção do oxisol. E aqui está variando, tudo bem. Aqui fica mais legal, ó. O oxisol, o inceptisol, diazepam, eu tenho aqui a absorção do solo aumenta, então esse solo absorve mais o diazepam, conforme se aumenta a concentração do microplástico. Lembra que eu falei, quando você não sabe o que vai acontecer? Vai variando a ordem de grandeza? 0,1, 1 e 10. Você está interessado nessa queda? Então você pega valores intermediários. Você está interessado em saber o que vai acontecer depois? Aí você pega 20, 30%. Você não vai poder pôr 100%. Você vai trabalhando ordens de grandeza, como nesse paper aqui. Então tá aqui, ó, ponto 1, 1 e 10. O que a gente vai ter na magnificação? Uma queda substancial conforme se aumenta a concentração do microplástico. Maravilha. Esse efeito não foi tão bonitinho, tá legal, tá bem feito, é importante de saber, mas o legal é esse aqui. Olha aqui a absorção no solo de fenantreno, oxisol. Beleza, essa absorção. Entre 10 e 15. 0,1% aumenta bastante, 1% aumenta pra caramba. Isso aqui significa que ele é uma diferença significativa em relação ao controle, 99,99%. Ou seja, o P é menor que 0,01. E aqui 10 também é significativo, ok? A mesma coisa acontece aqui com o PP e com o PS. Então é bem dramática a variação de sorção quando você tem o oxisol e o inceptisol, ambos com fenantreno, ok? E aqui a tal da distribuição, para o mesmo paper, mostrando só o que está no solo, só o que está nas duas fases. Você pode ver 38%, 70% e 82% acabam parando no microplástico, conforme vai aumentando a concentração. E no solo vai diminuindo a proporção. Tá ok? Então é outro jeito de ler os resultados que estão apresentados na figura anterior. Show de bola? Então vamos seguir. Vamos falar agora mais 3 slidezinhos sobre NIAs, que são os caras que a gente não sabe quem são. Então, primeiro, e na terça-feira a gente recebe a visita da Sandra Cruz e do professor Sandro Mancini, e vão falar de reciclagem, mas a Sandra Cruz também é especialista em NIAs, porque é uma coisa que, quando você faz reciclagem, você tem muita substância aqui, muita substância potencialmente tóxica que é desconhecida. Então, o NIAs é basicamente obrigatório trabalhar quando você trabalha com reciclagem. Não é só o que você coloca, né? Você tem que levar em consideração o que você forma durante o processamento de um material que já teve uma vida útil. Então, tem vários pró-degradantes ali. Bom, vamos lá. Então, aqui é legal porque ele dá uma formalizada no contexto. Então, o NIAS, que é o Non-Intentionally Added Substances, podem ser produtos secundários, ok? Podem ser produtos da degradação e pode ser qualquer coisa, que são os contaminantes. Pode ser, por exemplo, comida, pode ser resto de comida, pode ser qualquer coisa que o material reciclado pegou durante o processamento, durante o tratamento, até chegar na extrusora. Aqui, então isso aqui é em relação à origem. Os NIAs podem ser subprodutos de uma reação que você não quer, uma reação entre dois IAs, por exemplo. Ou ele pode ser também categorizado de acordo com o conhecimento, que é isso aqui, identificado e avaliado, identificado, mas não avaliado, detectado, mas não identificado, e aquele cara de quem a gente não pode falar nada, que é o não detectado, mas sempre tem ali, porque você tem que fazer análise, muitas vezes faz análise específica, e não análise não específica, sem target, e aí você fica no escuro, mas tem que considerar que tem aquele cara que você não detectou, ok? Então você vai fazer, tem vários trabalhos na literatura que eles fazem uma avaliação de tudo que eles conseguem extrair de um plástico degradado, ou de um plástico qualquer, e aí eles falam, temos essas substâncias identificadas, temos essas
que a gente não conhece, que foram identificadas também, mas a gente não sabe se são tóxicas ou não. Essas participam de categorias de preocupação, e aí a gente vai trabalhar isso. Essas foram identificadas, mas a gente não sabe se são tóxicas. Essas foram detectadas, mas a gente não sabe o que são, porque não tem padrão, tem que fazer todo um trabalho analítico. E as não detectadas, a gente não pode falar nada. Ou de acordo com a predição e analítica. Então, se você já pode prever, por exemplo, um material que está muito degradado, mais ou menos o tipo de molécula, por exemplo, numa poliolefina, você sabe que vai ter um monte de espécie bastante oxidada, com vários grupos polares, que é diferente do que se espera para oligômeros desse polímero. Então, você tem uma previsão, você pode desenvolver um desenho experimental para poder fazer análise das substâncias que são mais ou menos aquelas que você previu. E tem as não previstas, que aí você tem que usar técnicas que não são específicas para elas e que são mais complicadas. Beleza, então NIAS a gente tem essas complexidades para levar em consideração. E aqui um artigo e uma sugestão para quem quer conhecer muito do tema, quer conhecer mais do tema, é o slide seguinte. Então esse paper, ele é legal porque ele pega 2 plásticos reciclados, um de polietileno de alta, embalagem de shampoo, por exemplo, um polietileno de baixa, sacola plástica, por exemplo. E aí ele faz uma análise e vê quais são as substâncias que estão associadas à degradação de polímeros, os aditivos, a degradação dos aditivos, os aditivos em si, porque o aditivo é uma coisa, ele tem um tempo de vida útil, ele também degrada, não é só polímero que degrada. E os contaminantes. Então, contaminante, eu coloco ele no balaio do detected but not identified, porque também o trabalho analítico para identificar é insano, né? Então, você tem lá um cromatógrafo cheio de banda. Bom, essa galera aqui que tem banda fora da minha região de interesse, cada pico é pelo menos uma banda, é uma molécula diferente, pelo menos uma. E aí, beleza, vou contar, mas eu não vou determinar. Então, esses são os contaminantes. E aqui está mostrando direitinho. Isso aqui é o Graphical Abstract, que é um jeito de mostrar essa figura aqui. Então tá aqui, a azulzinho aqui são os aditivos, aqui são os aditivos degradados, aqui as substâncias resultado da degradação de polímeros e aqui os contaminantes. E a mesma distribuição para o pós-consumo do polietileno de baixa, e aqui eles ampliaram. Ó. E aqui tem mais ou menos isso, né? Muito contaminante, aditivo, degradação aditiva um pouco menos comparado a isso aqui, e muito pouco de. É isso? Estou olhando bem, né? Muito pouco do cinza, isso mesmo, que é a degradação de polímeros aqui para o LDPE, que está aqui. Ó. Então, você tem essa proporção aqui. Ou seja, cheio de substâncias que a gente tem que considerar quando a gente vai determinar qual é a toxicidade desse material. Então, não são só os IAs, não é só a carga química que a gente quer colocar, é a carga química que aparece ali, não necessariamente a gente quer colocar. Não, obviamente a gente não quer colocar. Beleza. E aqui, para terminar, é um paper, mas na verdade não é bem recomendar o paper, mas a área de pesquisa em que esse paper está inserido, que eu acho que o pessoal que quer mexer com migração de microplástico pode beber microplástico, migração de substâncias químicas do microplástico para o meio, pode beber muito da fonte da área de pesquisa de segurança alimentar. O pessoal que estuda a embalagem. Então, qualquer embalagem tem que passar por um tipo de análise para determinar que aquela embalagem ela é segura para poder ter comida, que é aqui é FCM, Food Contact Material, se não me engano. Não está aqui. Aqui, está aqui. FCM Material Type. Então, é o material que é usado para ter contato com comida. Então, tem material que pode, tem material que não pode, tem aditivo que você não pode usar em embalagem para comida, porque a migração dele é rápida, e isso é detectado por experimentos padronizados para teste. Então, é um tipo de área
que já tem muito resultado acumulado e muita discussão acumulada, e que a gente que trabalha com microplástico pode ser beneficiado, pelo qual a gente pode ser beneficiado. E não só isso. Se você encontrar alguém que trabalha com esse tema, e você tem esse tipo de interesse químico para determinar qual é a molécula que está participando desse processo migratório, para determinar potenciais toxicidades, é um tipo de profissional com o qual você pode querer colaborar, entrar em contato para colaborar. Então é legal dar uma olhada nessa área de pesquisa, tá bom? É isso. Então, sobre fonte de toxicidade, esses são os temas. Nos vemos terça-feira. Valeu!